Shalom, todos. Estamos mais uma vez aqui nas nossas gravações. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante no judaísmo, que é o Yom Kippur. Isso mesmo. Bem, primeiro vamos fazer a Brahá, conforme a Halahá estabelece, e assim vamos estudar a Torá do Eterno, a palavra sagrada. Conforme vocês sabem, no Sidur, página de número 17, está lá escrito essa brahá que vamos citar. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam, asher kadesh mitzvah v'tzvolah sob divrei Torah. וערב נדון אלוהינו זרועך בפשיעות מישראל, ואנחנו ואת ישראל נמצא ישראל מהם ישראל, כולנו נשמע ברוך אתה אדוני מלך עולמו ישראל, ברוך אתה אדוני מלך כולנו, שבחר מנקום תורתו, ברוך אתה אדוני נשיא התורה. Amém. Bem, o assunto dessa semana é sobre a conexão que existe entre o assunto do término da Parashá Vayelach e a Parashá Ha'azil. O que conecta as duas Parashiot é o fato de Deus revelar para Moshe e Yehoshua a necessidade de se escrever um cântico conforme se lê em Deuteronômio, Devarim 31, Parashá Vayelach, verso de número 22. Escreveu Moshe esse cântico naquele dia e os ensinou para os filhos de Israel. Moshe tinha ordenado, no verso 19, que ele viesse o escrever e o ensinar. Então, no final dessa parashá, capítulo de número 30, falou Moshe na presença de toda a congregação de Israel as palavras desse cântico até se acabar. Segundo os Midrashim, os nossos sábios nos explicam que os levitas cantavam na época do segundo Beit HaMikdash esse capítulo de número 32 de Devarim, Ha'azinu, dividido em 6 partes. Pois bem, hoje vamos tratar, propriamente dito, sobre Yom Kippur. Interessante que a própria Parashá desta semana vai nos orientar que nós venhamos fazer techuvá, estudarmos a Torá, porque na Parashá Ha'azil não se fala muito sobre o bezerro de ouro. Estamos numa geração onde há 2000 anos foi criado mitos e muitos grupos têm brigado um com o outro por coisas muito banais e que se estudassem um pouco mais haveriam de perceber como são tolos. Sim, isso mesmo. Não vamos entrar nesse mérito. Cada um deve ter em seu coração a revelação sagrada, mas quando nós vamos buscando, entendendo a Torá, nos santificando, cumprindo as mitzvot, entendemos que fora de Deus, o resto é mito, fábula, lenda, criado para dominar os seres humanos. Então, é muito triste como o grupo de pessoas ficam ainda preso a um sistema que colocou em exílio o povo judeu e tem feito com que as pessoas fiquem em cativeiro. E é interessante, os sábios ensinam
que o nosso Deus, ele também, de uma certa forma, está também exilado. Por quê? Porque no mundo todo, as pessoas têm tido concepções erradas sobre esse Deus da Bíblia. Bem, quer entender Deus? Quer entender das coisas sagradas? Estuda a Bíblia hebraica, essa de capa verde, Bíblia hebraica. Sim, porque são livros sagrados, vai falar do eterno, vai curar sua mente dessa Babilônia que se estabeleceu entre os homens na Terra, certo? Tem um grupo que ensandeceu e fica achando que Deus se revelou para eles. Eles são muito do Oriente Médio, esse grupo. E tem um outro grupo que acha que Deus anularia a sua lei. E infelizmente misturou-se a vários estilos pagãos, conforme nossos sábios ensinam, formando uma farofa fina, uma mistura fina. Então, a nossa proposta é que você venha se libertar desse tipo de pensamento. Esse pensamento leva as pessoas à catástrofe espiritual. Yom Kippur ele tem um propósito muito forte para os Bnei Anusim, para os descendentes de Marranos. Libertarmos de uma vez por todas do bezerro de ouro adorado e idolatrado na nossa geração. Por isso que imediatamente a esse vídeo nós vamos mostrar o significado do Yom Kippur e aqueles que desejam de fato o Deus de Israel vão entender e compreender e vão receber a revelação do Eterno. Deus não deixou de falar com seu povo. Assim como no tempo dos profetas, Deus usa vários artifícios para que as pessoas venham entender sobre ele. O nosso tema focará mais no livro do profeta Jonas, Yoná Hanavi. O nome Yoná significa pomba. Se você quiser nos acompanhar na Bíblia Hebraica, na página de número 585, vamos ler o profeta Jonas sob uma perspectiva judaica, conforme o ensinamento dos nossos sábios, dos nossos profetas e daquilo que tem que ser feito. É uma haftará lida em Yom Kippur, então não teremos tempo de escrever sobre ela. Eu não terei tempo, assim como os meus outros auxiliares, não teremos tempo de administrar os significados da Parashá e da Haftará que a gente vai usar em Yom Kippur, até mesmo porque são muitos trechos, mas haveremos de comentar, como fazemos toda semana, a Haftará de Razino. Por isso, nós recebemos uma orientação para que nós viéssemos debater acaloradamente o livro de Yoná, segundo nossos sábios. Então, o resumo da história é que Deus, naquele momento, queria que Yoná fosse até Nínive, uma cidade que estava vivendo no auge dos seus recursos materiais e do seu império, e que inclusive ainda iria fazer muito mal a Israel, conforme nós lemos sobre a história de Senaquerib e Yehezquiel, Ezequias. E o nosso Deus o ordena ir até lá
pedir para eles fazerem techuvá. Yoná, na verdade, decide entrar no navio e ir para o lado oposto, para a Espanha, chamado naquele tempo de Tarsis, que era do grupo dos fenícios, um grupo étnico que os púnicos, cartagineses e filisteus cretenses faziam parte naquele tempo. Então, Hashem, Deus, faz com que Yoná seja tragado por um peixe, que alguns dizem que foi criado naquele momento, devido ao vocábulo semântico hebraico da escrita do Tanar. E ele vai até Nínive a contragosto, proclama a Techuvá, proclama ali a redenção, proclama ali que as pessoas venham se voltar ao Eterno como descendentes de Noé. Eles podiam buscar o Eterno. Deus, ele está conectado com toda a sua criação. Não é somente com o povo judeu. O povo judeu é um povo especial. Sim, nós somos especiais porque somos comparados, segundo Yehuda Halevi, o autor do Kuzari, um rabino da época da Idade Média. Ele era filósofo, escritor, matemático, cientista, etc. E ele explica que nós somos o coração da humanidade se cada nação viesse representar um órgão do corpo humano, do corpo de Adão Kadmon, conforme vocês conhecem essa doutrina cabalística. Pois bem, e Yoná, ele vê que Deus perdoa a cidade, os animais, todos jejum, reis, príncipes, plebeus. Pois bem, e aí, para Hashem dar uma certa lição de moral em Yoná, faz uma versão fala videira, outra versão vai falar boboreira, mas vamos falar em planta. Uma planta, ela nasce um dia e faz uma proteção, uma sombra no dia seguinte contra o calor. Porém, está escrito que Deus envia um bicho, um bichinho, um inseto, e fere aquela aboboreira, videira ou planta, e ela morre. E Yoná fica pedindo pela morte, porque ficou triste com a planta. Aí Rashi fala com ele, você ficou triste com a planta, mas não fica triste com o fato de 120 mil pessoas poderem ser destruídas? Então, nós vamos trazer um nível mais profundo quanto à nossa alma, quanto aos aspectos subjetivos da nossa techuvá diante do Eterno de forma genuína, de forma caché. Porque nós sabemos, existem os mitos, as fábulas, as lendas. Não vamos tocar nesse assunto. Isso daí são outros grupos. Cada um tem o direito de proclamar a forma como acredita no Criador. Mas o judaísmo ortodoxo, conforme nós temos proposto e ensinado, ele tem uma coluna vertebral da qual sai do aspecto dessa coluna vertebral 13 costelas, poderíamos dizer assim, que sustentam o judaísmo. E são os 13 princípios da fé judaica de Maimônides. Nós podemos enumerá-los aqui novamente de forma muito sucinta e rápida, conforme está escrito aqui no Sidur, página de número 120, que o primeiro é o fato de Deus ser o único criador. Não existiu um segundo, um terceiro, um aluno que foi lá, como no filme de Walt Disney, que temos ali o aprendiz de feiticeiro, que ele resolve mexer ali nas poções mágicas, faz algo, e ali foi necessário que o mago aparecesse
alguns grupos vão dizer que isso daí tem uma referência direta ao mito criado. Não, não acredite nisso. Deus criou tudo sozinho. Deus, ele falou: eu sou o primeiro e sou o último, fora de mim não há outro, não há aquele que possa escapar da minha mão. Eu faço bem, eu faço mal, eu firo, eu faço viver, eu sou o Deus Todo-Poderoso, nas palavras da Torá Sagrada. Então, o segundo fato é que Deus é um só. Ah, não existe a história grega, romana, de um panteão. Aí tem Deus Pai, Filho, tem mãe, aí tem primo, tem colateral, tem sobrinho, tem semideus. Aí tem um cara lá que fica com crise de consciência, resolve se sacrificar. Aí depois disso surge uma religião apóstata. Nada disso daí é verdadeiro. Deus é um, como nós citamos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Deus é um. Nosso Deus é um só. Ele não é três, não é dois, ninguém se compara a ele. A terceira coisa é que Deus não toma forma corpórea. Não é como lá na história grega, que quando um deus queria se apaixonar por uma mulher, aí ele desce em forma de ser humano, aí copula com ela e depois nasce um semideus. Isso daí tudo é falácia, é mentira. Nosso Deus é um nível tão profundo que os nossos sábios explicam que ele está tanto na nossa dimensão como fora da nossa dimensão. Grande parte da luz dele, que podemos comparar a uma energia, pense assim, existe as usinas hidrelétricas, não existe? A voltagem da energia elétrica que chega nos nossos ambientes, na nossa casa, por exemplo, é 220, 110. Então, mas e quando sai da usina hidrelétrica? Sai com uma quantidade enorme de energia que pode fazer com que qualquer aparelho seja queimado. Por isso existem vários transformadores que vão baixar essa voltagem para que seja permissível a utilização da energia elétrica e os aparelhos eletrônicos transformem essa energia através de seus componentes eletrônicos na sua atividade fim, sua atividade principal, como nesse momento estamos usando o computador para levarmos esta mensagem. Então, conhecedores disso, Hashem, o Deus, o Criador do Universo, ele queria que nós viéssemos sobreviver. Está escrito na própria Torá, na Parashá que se lê em Yom Kippur, lá no livro de Vaikra, Levítico, capítulo de número 16, Parashá chamada Ahareimot, depois da morte dos filhos de Aharon, Nadav e Avihu, o Eterno ordenou: diga a Aaron que ele não entre o tempo todo no Santo dos Santos para que não morra, porque a quantidade de energia que estava sob aquele ambiente pela presença da Shekhinah, pela presença divina, era algo muito intenso. Mas se isso acontecia no mundo físico, agora imagine nós sairmos para uma dimensão extra espiritual que está há muitos anos-luz, tanto que os cientistas usam essa unidade de medida ano-luz, o tempo em que uma luz transcorre de um ponto ao outro ao longo de 365 dias, para nos mostrar que existe uma energia muito poderosa, além da nossa compreensão, fora das dimensões dos 4 ângulos, das 6 direções do nosso universo. É assim como o Zohar faz a definição. 6 direções porque é norte, sul, leste e oeste, cima, baixo. Noções que muitas vezes vocês já conhecem. Então, o quarto aspecto dos 13 princípios da lei judaica é que Deus é o primeiro e o último e ele não tem fim.
Ou seja, nunca aparecerá outro Deus além do nosso Deus. Ele foi o primeiro e é o último. Não existe aquela história que você vai ler em outros livros de origem pagã, que alguém disse que eu sou a letra A e a letra Z, traduzindo para o português. Isso daí é outra instituição e outra explicação que, apropriando-se de pensamentos judaicos relativos a como a luz divina chega na nossa vida, as pessoas enxertaram dentro de um texto que utiliza-se de várias orientações pagãs para que as pessoas fiquem aprisionadas a um sistema que leva-as a serem submissas ao que hoje conhecemos como Vaticano, na cidade de Roma. Então, o quinto princípio é o fato de que só devemos rezar ao nosso Deus. Não existe essa de rezareis em meu nome e Deus vai ser obrigado a fazer uma coisa porque rezou em meu nome agora. Isso não existe. Aí a pessoa vai falar assim para mim: ah, mas existe na tradição judaica hasídica de nós pegarmos o nome de um tzadik e através do mérito dele nos aproximarmos de Hashem, até mesmo como fazemos quando identificamos nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Realmente fazemos assim. Mas você tem que visualizar o que está por detrás dessa sujeição, que é simplesmente tornar aquela pessoa Deus. O ser humano não pode se proclamar Deus. Embora se use um sistema sofisticado de engano e uma filosofia neoplatônica para que as pessoas se enganem a si mesmos e até mesmo achem que é um ídolo, um Deus, como que se ele falasse: eu sou Deus, então eu posso fazer as minhas vontades, eu posso servir a mim mesmo. Esse é o princípio do desvio. Então, a sexta característica dos 13 princípios da fé, o sexto princípio é que todas as palavras dos profetas são verdadeiras. Quais profetas? Aí o Tanar mostra-nos quais são os profetas. De Moshe, o que significa, do livro de Bereshit, até o final da Bíblia hebraica, que é em Crônicas, todas essas pessoas podem ser consideradas profetas. Além delas, não existe a possibilidade alguma de que alguém hoje seja considerado profeta ou da época do Segundo Templo, com exceção do quando estavam edificando as primeiras vigas do Segundo Templo Sagrado, que, por equívoco acontecido entre pessoas de outra religião, não foram acabadas na época de Herodes. Herodes não construiu o segundo templo. E você está fazendo uma espécie de pulo do tempo, como se você estivesse calculando uma diferença que existe entre 250 e 300 anos entre os profetas sagrados Zorobabel, Yehoshua, Hagi, Ageu, Zahariá, Malachi, etc. Então, muita gente importante você está deixando para trás para ficar homenageando um rei de origem do povo de Edom, pátrio, a qual se casaria com uma Hasmoneia, descendente dos Macabeus, e que tinham estabelecido uma monarquia lá em Israel. Então, esqueça esse equívoco e esse erro de origem pagã, tá bom? Então, a época do Segundo Templo começa com Zorobabel, Yehoshua, Ageu, Zacarias, Malaquias. Não começa com Herodes, por favor. Esqueça isso. Daí é uma espécie de desejar mostrar que os povos também poderiam participar de
aspectos muito específicos que estão destinados ao povo judeu. Aí você vai justificar alguém construindo uma maquete aqui no nosso país, na cidade de São Paulo, por exemplo, e dizendo que aquilo dali é um templo pagão, para que as pessoas venham visitá-lo e, através dessa visita, fazer um guia turístico e arrecadar recursos financeiros dos fiéis. Então, será esse o propósito de Deus? Não é o propósito divino. O templo sagrado só pode existir em Jerusalém. Não sou eu que estou falando. O próprio rabino, chefe, grão rabino de Israel, enviou essa mensagem para o nosso país quando começaram com uma loucura espiritual que hoje em dia tomou conta do nosso país. Vários protestantes se vestem como judeus, deixam sua barba crescer, usa kippah preto, Baruch Hashem, coloca talit, toca shofar, mas tem uma coisa errada, claramente, que baseia-se no fato de eles acreditarem que houve outros profetas, que Deus se corporificou, que devemos orar a uma outra pessoa porque essa pessoa leva a Deus. Independente de como é a corrente dessa religião existente aqui no Ocidente, pode ser um caminho imenso que vai de uma personagem a outra, a tal ponto que vai mais de 15 personagens, chega no reverendo sacerdotal mais alto que existe na hierarquia entre eles. Aí ele vai e pede para uma pessoa que está lá não sei aonde com a chave do céu, e essa pessoa vai falar com outro anjo, esse outro anjo vai falar com vários anjos, esses anjos depois vai falar com o filho de fulano vai falar com fulano todo poderoso. Então veja como é louca a estrutura dogmática da religião ocidental. Então, o sétimo item é entendermos que toda a profecia de Moshe foi verdadeira e ele é o mestre de todos os profetas. Ou seja, Ioná, Obadiah, Jonas, Obadias, Isaías, Malaquias, Josué, Salmos, tudo está sendo um debate sobre a própria Torá. Nada ali está sendo novo. Foi coisas que pessoas no passado verificaram, viram e leram na Torá, receberam da tradição oral que explica para nós os versos da Torá escrita de forma hermenêutica para que os povos não viessem se apropriar desse conceito espiritual muito elevado. E aí eles as escreveram em seus livros, conforme lemos no Taná. Então não foi nada novo. Não existe essa de Novo Testamento. Felizmente as pessoas acreditam ainda nisso. Mas cada um sabe daquilo que haverá de fazer. Nossa responsabilidade não está relativamente para responder à fé dessas pessoas. Nossa responsabilidade está para responder à ortodoxia judaica. Então, como eu posso dizer de maneira simples e humilde? Só respondo ao Tribunal Judaico de Jerusalém. Só esse respondo. Então, o que você decide para a sua vida? Acreditar numa mentira ou acreditar na verdade? Isso é uma introdução ao livro de Jonas. Se você não tiver esses aspectos subjetivos guardados em seu intelecto, não tem como você despertá-los para realmente romper uma imundícia criada para que pessoas fiquem escravas naquela situação, onde líderes religiosos utilizam de uso capião para com os seus fiéis. Velha falácia demonstrada
num dos exemplos clássicos da história brasileira, que na época do Tratado de Madrid queriam fazer uma demarcação entre as terras brasileiras e as terras espanholas. Então tinha que se resolver uma questão séria que envolvia os 7 povos das missões. O que eles fizeram? Nada, deixaram os espanhóis invadirem, matou todas aquelas pessoas. E a igreja se afastou da situação de proteger aquelas pessoas, porque ela só observa a si mesma. E quando falamos de igreja, encaixa-se nele todos os que acreditam nos personagens, mitos, lendas e fábulas existentes no Ocidente que se ligam de alguma forma a Roma, ao Vaticano, ao querido Papa, que seja a fé dele um dia esclarecida para todos e todos venham saber a realidade que será no tempo certo do Mashiach. Não aqueles que dizem usando o nome A, nome B, mas aqueles que sabem o segredo mais profundo da alma do Mashiach. Faça o seguinte, ore e peça para que o verdadeiro Mashiach se revele para você. Você irá se surpreender por aquilo que você vai descobrir. Seus alicerces, até então comparáveis ao que o profeta Ezequiel escreveu, que uma vinha lançou suas raízes para uma águia plumada que atiraria de sua terra, e ele explica que aquela águia plumada era a Babilônia, haverá daquele a prometida de Israel, do judaísmo. Então, o que Ezequiel queria nos explicar é que se a pessoa, ao invés de querer se solidificar na Torá, na palavra do Eterno, que é somente o Taná, e procurar subterfúgios, livros que vão contra o aspecto oitavo, da qual a Torá do Eterno nos foi dada de forma completa por Moshe, e o aspecto nono, que a Torá não foi trocada, não haverá outra parte do Criador, uma outra lei. Se a pessoa entender que a Torá nunca mudou, não precisa de apêndice criadas por outras religiões, a pessoa vai crescer espiritualmente da forma correta. E Deus se revelará para ela. E o 10º fala que Deus conhece todos os homens e seus pensamentos. O 11º fala que Deus recompensa aqueles que guardam as suas mitzvot, seus preceitos, e pune os que os transgridem, ainda em vida, conforme a Torá explica. O verso 12 fala que o Mashiach virá, ainda que tarde devemos esperá-lo. E o 13 fala sobre a ressurreição dos mortos. Esses são os 3 aspectos da fé judaica. Essa foi a introdução e agora haveremos de debater rapidamente o profeta Jonas. Diz assim a Taná. A palavra do Eterno veio a Ioná, dizendo para que ele se levantasse e fosse a grande cidade de Nínive, e clamasse contra ela, porque grande era sua maldade diante do Eterno. Então, quem é Ioná? Quem pode representar Ioná? Bem, de forma histórica, Ioná é aquele moço que Eliarro tinha abandonado e que, na visão escrita em 1 Reis, subiu com ele lá no alto do monte para orar e descer a chuva, e era o profeta Ioná
que era o moço dele que sobe e fala, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí ele seria deixado na terra de Eudá por Eliar, e Ioná haveria de começar assim a sua atividade para influenciar o rei da época, Josafá. Vamos dizer que ele recebeu a Simchá, que representa a conclusão de seus estudos na Yeshivá que Eliarro presidia. Então, com a sua formação rabínica e profética, pôde exercer a sua liderança magisterial sobre o reino de Judá. Yoná, conforme a explicação do Zohar para Vaikrel, página 199, representa a história de todos os seres humanos nesse mundo. Yoná representa a pomba, porque Yoná significa pomba e pomba representa Israel. Israel é chamado de pomba e Shin Hashirim, cânticos dos cânticos por Shlomo. Então, o que está querendo se representar é a essência da nossa alma, chamada na Hazidut de Neshama. A nossa Neshama recebe um mandamento divino, que é o fato de ser enviado a esse mundo para fazer uma retificação e transformar esse mundo num mundo onde Deus possa habitá-lo. Nínive precisava de uma revelação divina. Esse mundo, de uma certa forma, precisa de uma revelação divina, visto que, veja, nós, o povo judeu, somos 0,001% do mundo. Bilhões são cristãos. Bilhões são muçulmanos. Essas duas religiões tradicionalmente brigam entre si e geralmente colocam a culpa em nós, o povo judeu. É interessante que, voltando ao tema, Yoná quis fugir da presença do Eterno e desceu para o porto de Jaffa, achou um navio que ia até a Espanha, pagou sua passagem e embarcou para fugir da presença do Eterno. A nossa Neshama, quando está aqui no nosso mundo, ela tem um grande problema que precisa solucionar, que é através do estudo da Torá. Ora, os nossos sábios nos explicam que quando a nossa alma sai da presença do Criador, ela sabe de tudo. Ela conhece várias mitzvot, ela conhece a Torá, ela conhece níveis de Hazidut, ela conhece a revelação de tudo. Mas então, o anjo Gabriel, que é responsável por colocar a alma dentro do feto embrionário da criança, vai dizer para ela o seguinte: por um momento, tu te esquecerás daquilo que tu sabias anteriormente, mas terás que labutar para repreender e ativar a sua consciência espiritual. Então, a nossa vida se resume a adquirir uma aprendizagem contínua da Torá para que Deus se revele conosco. E cumprindo os seus mandamentos, diz a Torá, sua voz ouvireis. Sua palavra guardareis, seus mandamentos cumprireis, sua palavra ouvireis. E a ele servireis, somente a ele adorareis. Então é muito importante que a pessoa tenha uma conexão com o Hakadosh Baruch Hu a nível do que Baal Shem Tov ensinou, do que os nossos Hasidim ensinaram, um judaísmo que realmente proponha à sua alma uma conexão entre ela e o seu Criador. Porque quando observamos a estrutura que se estabeleceu no nosso país, se deve ao fato de que muitas pessoas são oriundas de perseguições. E, de fato, muitas vezes, quando o povo de Israel acaba prosperando, ele se desvia da presença do Eterno, como para Shahrazino, na próxima semana, acaba falando que te engordaste e deste coices e te rebelastes contra Deus e fizeste ídolos a qual seus pais não conheceram e a eles cultuaste. Então,
É muito comum haver essas assimilações, até mesmo na espécie de judaísmo, onde as coisas estão meio sincréticas e a pessoa não se porta com uma devida ortodoxia. Então a gente vê sincretismos espalhados por todo canto. Não é só porque um grupo está misturando uma religião com a outra. Tem instituições religiosas judaicas que muitas vezes, conforme a devida licença, está totalmente mergulhado no secularismo. E noções básicas de Halakha, Shulchan Aruch e muitas mais outras questões se esquece. Sabemos que tudo é com calma e com paciência, mas estamos na véspera de um dia muito sagrado, Yom Kippur, um dia que Deus julgará você, julgará a mim. Então é melhor que eu seja como Ezequiel falou. Qual é o propósito do atalaia? O atalaia é como aquele que toca o shofar para despertar a cidade diante de um perigo iminente, para que o sangue dele não responda pelas pessoas que foram trucidadas. Naqueles tempos, quando um sentinela não correspondia às expectativas postas sobre os seus ombros de fazer o seu trabalho de forma correta, a ponto de falar para as pessoas que o inimigo se aproximava, era como um erro cometido por um militar nos dias de hoje, aqui no Brasil, ou em qualquer outro lugar do mundo, respeitando-se as regras militar. Então nós temos uma responsabilidade de ensinarmos judaísmo de forma caseira. Esse navio que ele entra representa esse mundo material. E as águas que se tornam turbulentas representam as nações. Muitas vezes nós usamos as características do nosso corpo físico como um veículo de fuga para loucamente sairmos do propósito de nossa missão. Sem estar vinculado a Deus, e muitas vezes é o que acontece em meios seculares de pessoas que orgulham-se por ter sangue azul, Ashkenazi. Então, muitas vezes a pessoa está assim, em um veículo de fuga da presença do Todo-Poderoso, conforme as administrações rabínicas. Muitos dos nossos prezados irmãos, nossos Haverim, todos os judeus, só se tornam judeus às vezes 2 vezes ao ano, Rosh Hashanah e Yom Kippur. O resto não cumpre mitzvah nenhuma. Tem filhos dele que não sabem nem o que é um kippah, nem como se colocar um talit, nem como colocar um tefilim, nunca fez bar mitzvah. Tem uma namorada goia e vai terminar no meio da religião apóstata. Então é muito triste. Mas, continuando a aprender, vemos que tudo pode parecer que está indo bem, até que de repente chega o obstáculo, conforme é citado aqui, que fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava em perigo de despedaçar. Os marinheiros ficaram com muito medo, e cada um clamou ao seu próprio Deus por ajuda. Atiraram ao mar a carga que estava no navio para se aliviarem. Porém, Yoná tinha descido ao interior do navio e, tendo se deitado, dormiu um sono profundo. Quando a pessoa vive muito dedicado aos recursos materiais e à conquista deles, a pessoa começa a criar ilusões. Coisas que não correspondem à realidade espiritual estabelecida por Hashem.
baseadas na humildade e na simplicidade. Mas acontece-lhe algo que é como um terremoto, porque ele põe dúvidas sobre qual é a verdadeira essência da vida. Fico muito triste com líderes religiosos que ensinam seus membros a resolverem problemas econômicos com base no dízimo. Tá pensando que a gente não sabe, né? Então o que acontece? O pessoal quer manter o salário dele. Então ele começa a influenciar os seus membros não para se tornar um líder religioso, não para que seja um rabino, não para que venha ter um conhecimento vasto da Torá, venha fazer retificações espirituais e venha aproximar pessoas cada vez mais da Torá. Muitas vezes ele escolhe a déjà vu pela ilusão do intelecto dele. E isso, correto? A Torá fala para que fosse escolhido pessoas que buscassem a justiça divina, mesmo que tivesse que dizer na cara do líder que você está errado. Porque essa pessoa é escolhida do Eterno para dizer para você que você está errado. Se você fosse Saul, então você ia matar Samuel, porque Samuel consagrou outro líder. Samuel desobedeceu o rei Saul diversas vezes, pelo fato de Saul desobedecer o Eterno. Matou Agag na frente de todo mundo. E ainda Saul falou, não, mas fica para me honrar. Então tem vezes que tem pessoas que estão na sua instituição religiosa porque Deus está tendo pena de você e está querendo que você faça uma techuvá. É como o capitão do navio que se aproxima de Ioná e fala: o que você está fazendo dormindo? Levanta-te, faça alguma coisa, clame a teu Deus, celebre que ele exista para que nós não pereçamos. Há um momento que eu achei que era nos despertar. Os nossos sábios ensinam que existem duas formas de despertar espiritual. A primeira, pessoas que simplesmente ouvem o toque do shofar. Hoje em dia, um vídeo desse, a palavra de um rabino, está pesquisando no YouTube e de repente vê um grupo de judeus e se interessa e ouve aquela música, aquela palestra, aquele grupo de pessoas se alegrando, e de repente Modéani, obrigado, Eterno, por ter devolvido a minha Neshama. Pessoa desperta, porque aqui no Brasil estima-se que mais de 70% das pessoas têm a origem judaica. Então nós não podemos tornar as aulas um fato de clube, como muitas instituições religiosas da comunidade israelita têm se comportado aqui na América Latina. Porque isso é inadmissível. Por que na América Latina as pessoas não podem fazer techuvá, mas nos Estados Unidos pode? É porque eles têm uma alma superior à nossa? Vem a pergunta que não quer calar. Medite sobre isso. Achei que pode estar falando com você de algum lugar, não sei, pode ser de repente do próprio Knesset em Israel, para que você venha meditar. O que você está fazendo aos outros seres humanos, às outras almas? É isso que você acredita? Criar uma fórmula que só você está servindo o Criador? Por aquilo que eu conheço da Kabbalah, fala de Adam Kadmon, Adam Harishon, reunião de todas as almas. Os sábios falam, desde o início das Parashiot de Elul, o objetivo é reunir o povo de Israel e não criar divisões.
Eu sou melhor do que você. Eu vou fazer techuvá, você não interessa. Eu resolvi meu problema, então depois que eu resolvi o meu problema, vou deixar todo mundo pra lá. Essa é uma visão egoísta que você adquiriu de outras religiões. Então, cuidado, você pode estar pensando que está sendo guiado pelo caminho correto. Mas será que está sendo guiado pelo caminho certo? Perguntas. Algo muito importante. Por isso que no livro de Bereshit está lá dizendo que Rachei disse para Adão: Adão, onde está você? E o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe do Lubavitch, ele disse que essa pergunta era uma voz interior de Adão perguntando onde ele estava de fato. Então comece a se perguntar: será que o lugar que você nesse momento se encontra é de fato o seu lugar? Uma pessoa tão instruída, tão capacitada, que tem o privilégio de entender quem é o Deus de Israel, pode se deixar levar pela própria situação espiritual que existia. Então, Shem, ele dizia que é importante isso. Existe uma história rasídica sobre Yom Kippur muito interessante. Nosso auxiliar Moshe Ben Abraham aqui nos deu uma história para lermos. Tudo é assim, é ao vivo, é dinâmico. Embora tá gravado, mas os nossos sábios, nossos Haverim aqui da sinagoga, também podem dar as suas apreciações. E conta-se que certa vez um rabino estava na liderança da sinagoga em pleno Yom Kippur e no meio da confissão coletiva de erros chamado vidui, onde a gente bate no peito por cada palavra pelo pecado que cometemos contra ti, observou que havia um judeu que batia um número de vezes a mais, 3 vezes a mais. Então o rabino estranhou e conversou com ele no intervalo. Por que você faz isso? Então aquele homem responde: pelos pecados de Moisés, Davi e Shammai. O rabino ficou assustado e falou: quem é você para pedir perdão pelas almas deles? Aí o judeu calmamente falou: eu vou te explicar. Moshe, quando errou, foi que bateu na rocha, mas não tinha citado uma braha antes, dizendo que Deus era o criador do universo, e que faria com que a água viesse fazer com que o povo deixasse a sua sede de lado. Então, qual é o significado para ele? Que quando ele conseguisse sucesso pelo qual viesse a trabalhar, viesse glorificar a Deus e não dar aos outros impressão da sua própria conquista. Muitos líderes, infelizmente, é assim. Ele não glorifica a Deus, glorifica a si mesmo. E em religiões pagãs, isso se torna um merchandise de comércio, onde fará com que pessoas cada vez mais apoiadas em seu ego venham justamente também criar o mesmo sistema, dizendo eu consegui, fiz aquilo, aquilo outro, depois acrescentando um nome final em nome do fulano, mas para o seu ego, para a sua egolatria, para o seu egoísmo. Davi, ele matou Urias, como sabemos. E o judeu tinha falhado que ele tinha que proteger todos do seu reino e que, já que ele era dono de uma empresa, também poderia saber tratar cada um dos seus funcionários, saber direito como se comportar com cada um. Muita gente
não sabe se comportar de forma correta. Muitas vezes ele está numa posição haláfica, estável, como um rabino, como um grão-rabino, até como líder de uma sinagoga, mas não sabe entender os dons divinos que se manifestam na vida de outra pessoa e chega até perseguir aquela pessoa, como Shaul fez com Davi. Isso é muito feio. É como Davi fez com Urias. Matou Urias para ficar com a esposa dele. Aí você vai me dizer, não, mas é que tem uma outra explicação lá no Zorra que fala que a alma dela já estava prometida para ele desde o início, etc. Mas no meio dessa história, aquilo que a gente está falando é: você não sabe tratar os seus liderados. Você é um falso líder. Você é um mau líder. Tanto é que as pessoas que são privilegiadas em conhecimento não ficam do seu lado porque sabem que você tem erros cognitivos e espirituais das quais você não concatena a verdade da Torá. Aí você vai dizer para mim, então você está dizendo que é o dono da verdade. Não somos dono da verdade. A verdade tem vários aspectos e várias formas multifacetadas de se revelar. Mas quando você cala uma pessoa porque lhe acha inconveniente ouvi-la, como Saul fez com Davi, isso é um problema sério que vai acarretar em múltiplas consequências para sua alma no próximo mundo. Ciclo das almas. Se lembre disso. Você hoje fez uma coisa contra alguém. Mas e amanhã? Ah, mas não foi tudo perdoado? Nós não somos tolos. Sabemos que existem processos judiciais. Sabemos que as pessoas colocam-se numa posição de orgulho e querem levar a ferro e fogo as suas teses até os tribunais do nosso país, muitas vezes descaracterizando por completo a verdade da Torá. Porque sabemos, a corrupção alastra-se em todos os setores da nossa sociedade. Um líder religioso usar de seus argumentos falaciosos e a sua instrumentalidade para a corrupção, visto que se apoia em grupos de advogados que se colocam diante de uma tese que os historiadores têm comprovado exatamente ser uma mentira, é algo problemático a se pensar. Então, por último, tem a questão do Shammai, que Shammai certa vez recebe um goi, um romano. Esse romano falou: ó, me explica toda a Torá enquanto fico com um pé só. Shammai bate nele e fala: vai embora. Esse goi vai até Hillel, que Hillel fala: não faça os outros o que você não quer que façam assim. Essa é a Torá. O resto é comentário, vai e aprende. Para aquele homem, naquele momento, aquilo fez sentido porque Hillel era um grande pedagogo, usou a perspectiva que ele tinha ficado com raiva de Shammai. E do que ele fez a Shammai, então? Então aquele homem se converteria, e para o judeu da história, que estava batendo 3 vezes a mais no Vidui, significava que ele não deveria enxotar a pessoa que o procurava para que ele explicasse-lhe o caminho correto. Então, muitas pessoas justamente fazem essa situação, ou como a situação que Ioná vai apresentar agora. O capitão despertou ele. E aí ele fala assim: tá bom. Quem é você? Eu sou hebreu, sou profeta, sou da terra de Israel. O meu Deus fez os céus e a terra. Os homens começam a ficar com medo. Porque ele também falou que Deus era o criador do mar. Então, ora, um Deus tão poderoso como você, como o seu, pode resolver. Só que aí ele fala que estava fugindo diante de Deus. E diante da situação, ele é tomado por uma crise e fala: me joga no mar para resolver o problema. O Zorra fala que ele seria colocado 3 vezes.
dentro do mar. Na primeira vez, colocaram só os calcanhares dele. As águas pararam. A tempestade parou. Segunda vez, quando tiraram ele, a tempestade voltou. Colocaram até a cintura. Na terceira vez, já abandonaram ele para dentro do mar. Então ele foi deparado com um grande peixe. Muitas pessoas continuam negando que não enlouqueceu espiritualmente. Aí cria aquelas falácias, aquelas questões de curto-circuito espiritual. Será que você é que não está com curto-circuito espiritual? Ah, não, porque eu acredito piamente numa certa forma sincrética religiosa entre duas religiões. Você que está com um problema muito grande e não sabe. Como você vai justificar isso por lá? Não, mas é que quando eu oro, eu sinto a presença divina. Deus se revela para mim. Então peça para ele revelar para você a alma do Mashiach. Aí você vai entender qual erro você está fazendo. Ah, mas aí cada coisa ao seu tempo. Cada coisa ao seu tempo. Então pare de enganar milhões de pessoas. Então, devemos nos lembrar qual é o nosso destino, quais são nossas origens, que Deus chamou o povo judeu. Então, muitas vezes, essa expressão que a pessoa quer se livrar dos outros, de seu fardo, seu remorso, quer às vezes confrontar Deus a ponto de querer a morte e se deixar engolir pelas questões do destino. Está nas suas mãos o poder de decisão, de transformar a história de uma nação, transformar a história de um povo, principalmente assumindo posições de liderança como um senhor da mídia, da publicidade, que usa meios, que chegou a falar na televisão, na rádio, usa o YouTube, consegue alcançar muitas pessoas. Mas por quê? Será que você não está ensinando as pessoas erradas? Faça essa reflexão. O Eterno está falando com você de uma forma diferente, para que você venha prestar atenção no que está fazendo de mal às outras pessoas também. Não adianta ficar vestindo uma veste de coitadinho nos grupos fechados das redes sociais e falando que fulano falou de mim e eu vou fazer isso. Isso daí é um comportamento reativo segundo a Kabbalah. Não estou querendo fazer o meu tikkun, o meu concerto, e aí eu me coloco contra o outro a ponto de querer matá-lo porque está oferecendo um sacrifício melhor do que o meu, conforme Caim fez com Abel. Aí você vai falar assim, ah não, mas é que o sacrifício dele também não valeu. Foi do jeito dele. Será? Pergunte a si mesmo. Não precisa debater questões teológicas conosco. Sabemos que dessa vez estamos fazendo uma exortação bem ao molde de Moshe, que disse para o povo de Israel na Parashá Vayeler: eu sei muito bem que depois da minha morte vocês se corromperão. De certo, os nossos sábios, como Orashi, um grande exegeta, ele explica que Yehoshua foi comparado ao mesmo nível profético e espiritual, recebendo uma porção do espírito de Moshe Rabbeinu, a ponto de ser parecido tanto com Moshe, que Hashem considerou Yehoshua também Moshe.
Então só quando Yehoshua e os anciões da geração dele morreu, conforme está escrito lá no livro de Juízes, é que a geração mesmo se corrompeu. Então, estamos seguindo o padrão do nosso mestre Moshe Rabbeinu. Então, Hashem preparou um grande peixe que tragasse Yoná. Yoná esteve no ventre do peixe. Ele começa a fazer uma oração. Na minha aflição clamei ao Eterno e ele me respondeu. Do ventre do Sheol gritei e ouviste a minha voz. Aí ele fala que gostaria de subir novamente ao templo sagrado para ele orar, que ele era do reino de Judá, onde estava o Beit HaMikdash, na época de Josafá e Oxafate, porque os povos abandonavam vaidades mentirosas. Isso, inclusive, faz parte também da oração além do Ixabeia. É uma frase oculta que existe no texto sagrado e a gente ora em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Aquele que lhes é misericordioso. Eu, porém, oferecerei sacrifício de voz de gratidão e cumprirei o que prometi, porque a salvação pertence ao Eterno. Então o Eterno ordenou ao peixe para que vomitasse Yoná na terra. Nessa hora crucial, nossa alma encontra Deus. Até cair nas profundezas, corremos de Deus e de nós mesmos. Constantemente em movimento, o fluxo da alma não pode permanecer estático. Mas em qual direção? Está correndo para Deus ou está correndo dele? Tem pessoas que estão correndo de Deus. Principalmente quando se apega a uma visão questionável. Nunca será resolvido problemas halárricos em relação a processos de conversão de pessoas que ficam entre dois mundos paralelos, criando ilusões acerca de duas religiões completamente distintas. Essa é a verdade. Ah, doeu, vou ficar magoado, vou chorar. Se você chorar e fazer teshuvá e abandonar a sua idolatria, isso daí vai dar grande mérito. Então, o Midrash explica que o peixe é usado como metáfora para uma procriação abundante. O que se explica é que uma pessoa, ao ser tragada pelo peixe, na linguagem da Kabbalah, quer dizer que a sua alma fica dominada por um desejo de luxúria e um desejo desenfreado. A palavra daga para peixe também é traduzido como ansiedade, daga. A pessoa se envolve totalmente em buscas materialistas, enquanto o estresse de escala financeira sobrepuja a angústia espiritual de sua alma. Totalmente engolfado pela sua carreira e profissão, ele se esquece da sua verdadeira meta e propósito de vida. Quer ser do judaísmo? Seja do judaísmo. Só que aí começa a entrar em questões, debates, muitas vezes sem propósito algum, que uma pessoa de muita simplicidade pode orar ao Eterno e o Eterno revelar para ela diretamente, sem você e sem ninguém. Você não é um líder à semelhança do que acontece lá no Vaticano. Esquece isso. Você está acabando por se influenciar por pensamentos de outra religiosidade. Você entendeu? Ah, mas eu tenho que fazer uma apologia teológica em favor de determinada crença religiosa. E aí vem a pergunta: você parece que está enganando as pessoas, entendeu? Está se vestindo como judeu, mas a sua crença é outra. A sua sede não é Jerusalém, sua sede é Roma. Sua sede é lá em Meca. Fala a verdade. Então o que acontece? Existe um desafio espiritual muito grande, assim como Yoná enfrentou, que ele foi até Nínive, que ele começou a falar na cidade que Deus já haveria de destruir, então todo mundo faz techuvá. Quando a gente descobre a missão da nossa alma, qual é a missão da nossa alma? Aí deixo para cada um. Realmente, tem pessoa que a missão da alma dele, infelizmente, é o sincretismo religioso. Não posso fazer nada. A nossa missão é a ortodoxia.
As almas que tenham a missão de ser judeu ortodoxo haverá de nos ouvir, entender, fazer techuvá, entrar em contato conosco. Entraremos em contato com as autoridades legais para techuvá. E depois de um processo que demorará tempo, logicamente, né, de um dia para a noite, a pessoa fará a verdadeira ligação entre ela e o povo de Israel. Não será mais um aleijado que tenta se passar e se disfarçar de judeu sem ser. Então, quando a gente descobre essa missão, trazer esse mundo, um mundo espiritual, deixamos para trás nossos vícios e nossas falhas. Um vício é o seguinte: você usa de um instrumento para fazer um equilíbrio químico capaz de produzir substâncias que te fazem alegre, principalmente como LSD e outras substâncias usadas atualmente entre as pessoas. Da mesma forma também é o vício em literatura não rabínica, vamos dizer assim. Vício em coisas não rabínicas leva a alma da pessoa a desenvolver idolatria, principalmente das duas maiores religiões do mundo que dizem ser evoluções do judaísmo, que é o cristianismo e que é o islã. Você deixando-se ser tragado por esse tipo de vício, você nunca vai conseguir observar qual é a sua falha real nessa vida. Então, de uma certa forma, o nosso pensamento será entendido por algumas pessoas, talvez há muito tempo. Talvez outras já sabem disso agora. Aqueles que estão numa longa caminhada vai alcançar daqui a 10, 20 anos o que estamos falando. E os que não querem se libertar vai continuar do mesmo jeito. Vai falar que nós somos a religião judaica e é isso que importa. Eu não sou de outra religião, sou judeu ortodoxo. E é isso que a gente se propõe a explicar. Se você vem no nosso canal Judaísmo Caché Beneno, sim, o que você está esperando? Cristianismo? Claro que não, está escrito judaísmo. Está esperando Islã? Não, claro que não, está escrito judaísmo. Então eu acho que você que tem que concatenar qual tipo de estação de rádio você tem que ouvir, né? Você pode pegar aquela que chamam de rádio relógio, mas de rádio relógio não tem mais nada. Pode pegar Transamérica, por exemplo. Pode pegar qualquer outra. Então é você que decide. A gente não decide nada. É você que vai decidir sua vida. Quem se decidir, sua alma ansiará para permanecer num ambiente sagrado, para ir e trazer a pureza e a santidade para a sua vida, mesmo diante dos desgastes que a vida humana nos oferece. Então, nós não devemos lidar com minúcias políticas, profanidade, porque muitas vezes as pessoas querem se afastar mesmo de Deus. Aí quando a gente fala assim aos nossos amigos, quer alguma coisa sobre o judaísmo, é porque a gente está verificando realmente que você está muito secular, meu filho. Nossa, está numa situação catastrófica. E ainda por cima segue pessoas que estão com uma mente muito próxima dos sincretismos religiosos afro-brasileiros. Então, largando de metáforas e voltando para Tanar, as pessoas não querem absorver a luz da santidade divina, a Torá sagrada.
Mas Deus agora se revela à alma de Yoná que o plano supremo é realizado somente transformar o materialismo secular e profano em tradição milenar e sagrada. A beleza da parceria Deus e Adão reluz somente no fato de sabermos que há um plano terreno que está impuro e que precisa ser transformado. A alma precisa aprender a imitar a Deus e abraçar o seu mundo espiritual, tornando esse mundo físico muito próximos a ele. Por isso, Hashem salvou a cidade de Nínive. Mas isso desagradou extremamente Yoná e ele ficou muito irado. Orou ao Eterno e disse: Não foi isso que eu tinha dito, que eu poderia ficar no meu país? Por isso que me apressei para ir para a Espanha, porque lá eu sei que os judeus serão perseguidos. Tu és clemente e misericordioso, tardio em irar-se, grande benevolência, e que assim nós precisamos nos tornar Deus, um pouco mais sinceros um para o outro. É melhor morrer do que ficar vivo. Se pelo menos eu cumpro minha parte, dizia Ioná, que realmente algumas associações espirituais aconteceriam de tal forma que ele foi para o lugar correto, ele queria fazer a expiação correta. Mas aí o Eterno falou: tá bom, isso é bom? Você está tão irado assim? Hashem perguntou. Ioná saiu da cidade, foi até aquela planta que a gente tinha falado, e essa planta cresceu sobre sua cabeça, e ele ficou muito alegre. Mas no dia seguinte, um verme fez aquela planta murchar e um vento oriental feriu a cabeça de Ioná e ele pediu pela sua morte. Então Hashem fala: Tu tiveste compaixão da boboreira pelo qual não trabalhaste nem fizeste crescer, que nasceu numa noite e numa noite pereceu. Acaso não havereis de ter compaixão da grande cidade de Nínive, na qual há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre sua mão direita e sua esquerda também muito gado? Não é isso no livro Anatomia da Alma? Na página 175 diz assim: a verdadeira sabedoria é a espiritualidade. Qual espiritualidade? Cristã, islâmica, judaica? Já você deu um livro judaico, então só está falando do judaísmo da Torá. A pessoa inicia sua estadia na Terra com a mente aberta, pronta para receber todo tipo de conhecimento e informação. Conforme o tempo passa, as informações obtidas se acumulam, criam raízes e se expandem. Quando o indivíduo dirige sua mente para a espiritualidade, pode expandir-se ainda mais, pois o espiritual está além do tempo e espaço e, portanto, é infinito. Mas se ele optar pela busca de coisas materiais, com falsas crenças, estilos de vida indesejáveis que os acompanham, somente se poluirá dos desejos não naturais. Uma pequena dose de mal lançará raízes e depois um pouco mais. Por fim, anseios perversos dominarão sua mente. O cérebro sorverá e armazenará uma enorme quantidade de materialismo e restará pouco espaço que qualquer outra coisa entre e se desenvolva. O espiritual será banido. Então, nós devemos desejar que, assim como no passado, Mashiach, a alma do Mashiach se revela através de Moshe Rabbeinu, e Moshe Rabbeinu salva o povo de Israel, assim como vocês podem ter os estudos em diversas mídias. Hashem também nos enviará a Mashiach e nos salvará. Sabemos que Yoná também tinha uma questão xenófoba com ele. Alguns explicam que os ninivitas eram muito beligerantes. Mas no fim de tudo, sabe o que o Eterno está falando? Tire o ódio do coração. Não persiga o próximo. Você pode sim explicar como você pensa,
Judaísmo é para isso, é para debate. Claro que existem alguns debates que são desproporcionais e não precisam existir, porque estão fora da halahá. Mas tudo nessa vida se resume a: cumpra seus mandamentos, confie no Eterno e o mais ele fará. Achei nos enviará um Mashiach único e verdadeiro, conforme nós tínhamos começado a trazer em relação a Moshe, que libertou o povo de Israel do Egito. Reedificará o terceiro templo sagrado e reunirá todos os dispersos do povo de Israel, que seja em nosso tempo e em breve. Ose Shalom Brahmavu e Ose Shalom Kol Srav Amém. Qualquer palavra que você tenha considerado ofensiva, nos perdoe, porque fomos um instrumento para que muitas pessoas despertassem espiritualmente. Então, nós vamos terminar e concluir de uma forma um pouco diferente hoje. Daremos a bênção sacerdotal. Yevarich Adonai ve'shimerech. Yaer Adonai palavalecha ve'hunek. Isar Adonai palavalecha ve'asem lecha shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o sol sobre ti e te agracie, que o Eterno sobre ti levante o rosto e te dê a paz, e assim haja cura em seus corações. Tudo isso seja em mérito à elevação das almas daqueles que passaram em outras gerações suas dificuldades, e assim seja. Shalom, Shana Tová Metuká. Tenha bom dia de Yom Kippur. Achei, nos conecte à sua corrente das gerações e escreva nosso livro, nosso nome no livro da vida, e assim seja. Amém. Peru. Amém.